podiam rasgar as vestes. Está lá em Levítico, capítulo 10, 6, e Levítico também ali no capítulo 10, do versículo 1 ao 6, isso mesmo, né? Louvado seja Deus. Então nós falamos que há 28 casos na Bíblia sobre o rasgar as vestes. Levítico 21:10 também fala sobre isso. Se você não assistiu a segunda aula, por favor, assiste ela e você irá entender. Será necessário você assistir a segunda aula para você entender as outras aulas no decorrer do curso, tá bom? Falamos também de que Abimeleque semeou sal na cidade, na aula passada. O que significava semear sal na cidade? Isso era um costume após uma batalha vencida. O rei que vencia a batalha contra o seu inimigo, ele semeava sal na cidade, como símbolo de esterilidade. A partir daquele momento, aquela terra não podia mais habitar ninguém na terra, não podia mais produzir nada, tá bom? Nós falamos isso na aula passada. Nós iremos hoje tratar na nossa terceira aula sobre o odre na fumaça, tá bom? Nós iremos falar aqui, eu creio que você está aí com a sua apostila em mãos, nós iremos tratar sobre o odre na fumaça, um odre na fumaça, né? Iremos ler aqui, eu quero que você já pegue a sua Bíblia, por favor, no Salmo 119, verso de número 83. Vamos ler lá, Salmo 119, tranquilo, verso de número 83. Deixa eu só te lembrar de uma coisa interessante relacionado aos Salmos. Salmos não existe capítulos e nem versículos. Aí uma dica boa para você que prega, para você que ensina, para você que compartilha a palavra do Eterno. Então, Salmos não existe capítulo. Você vai falar, abre a Bíblia no Salmo de número tal e no verso tal. Por que, irmão, que não existe capítulo e versículo? Porque livros poéticos faz parte da poesia hebraica. Então, poesia não existe capítulo e não tem versículo, tá? Na poesia hebraica, tá bom? Então, iremos ler aqui o Salmo de número 119, o verso de número 83. Que diz assim a palavra do Eterno: pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Verso 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Olha que interessante, né? Meus queridos, com a sua Bíblia aberta aí, todo versículo precisa ser analisado o seu contexto, tá bom? O salmista aqui é o Salmo de número 119. Nós vemos aqui que o salmista, dentro desse contexto, ele está sendo perseguido. Ele está sofrendo perseguições. Os seus inimigos querem lançar ele na cova. Seus inimigos querem ver o fim dele. Então o salmista aqui ele escreve dizendo que ele está como um odre na fumaça. Por que será que ele usa isso, um odre na fumaça? O salmista aqui está usando, nós chamamos de figura de linguagem, ou linguagem figurada. Aqui está tratando de um símile. O que é um símile, irmão? É uma pequena parábola, tá bom? Isso aí é bem comum dentro da Bíblia Sagrada. Eu peguei aqui um exemplo para você entender o que é símile. Abra comigo, desculpa, a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 23, versículo 27. Vamos abrir a nossa Bíblia lá, vou explicar para você o que é um símile, né? Símile. É o símile, né, que fala, símile. A palavra correta é símile. Mateus, capítulo 23. Vamos ver se esse é o texto aqui para a gente fazer aqui uma comparação, né? Aleluia. Mateus 23, que eu creio que não é o versículo 23. É o versículo
de número... Aleluia. Mateus 23. Aleluia. Mateus 23. Meu Deus do céu, não é o 23, irmãos. Peço desculpa aí, deixa eu localizar aqui o versículo que eu quero ler com os irmãos, tá? Peço um pouquinho de paciência, sumiu daqui o versículo para a gente explicar o que é um símile dentro da Bíblia. Mas tudo bem, vamos lá. Depois a gente no final da aula acha esse versículo aí. Então assim, o que é símile? Por exemplo, Jesus falou assim, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus usa um símile também, uma comparação. Ele está dizendo que como um relâmpago, ele é rápido do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim também será a sua vinda, se referindo aqui ao arrebatamento, só para você entender, por isso que eu queria achar esse versículo. Mas me fugiu aqui da onde está o texto aqui. A gente é falho, né? Mas Deus nos dá graça aí. Então, meu querido, o que é símile? É tudo aquilo que se compara como. Por exemplo, Jesus se compara que ele é como o leão da tribo de Judá. É um símile, é uma linguagem figurada. Então o salmista aqui no Salmo 119, verso 83, ele se compara como um odre na fumaça, como um símile. Ele está se referindo, assim como um odre fica na fumaça, né? E eu quero ler agora aqui na versão da linguagem de hoje, que diz assim na Bíblia, Salmo 119, 83. Assim como um odre estou cheio, assim como um servo inútil, estou como um odre cheio de furos. Olha que interessante. Deixa eu te falar. Antigamente, na cultura oriental, principalmente a cultura dos hebreus, eles pegavam os odres e colocavam na fumaça pendurada em uma parede para secar o odre. E esse odre ele secava através da fumaça, mas se passasse muito tempo, ele ficava tão seco que ele começava a furar e começava a aparecer furos no odre. Para que se usava o odre? O odre era usado para carregar líquidos, azeite, vinho, todos os tipos de líquidos se colocava no odre. O odre ele era feito de peles de animais, tá? Então, quando o salmista se compara a um odre, ele está se comparando aquilo que se carregava líquidos dentro do odre. E ele estava no texto do grego do original, seria assim: estou tão inútil como um odre que estou cheio de furos, ou seja, estou sendo perseguido. E com um odre cheio de furos, ele é inútil, ele não consegue carregar líquidos, o líquido vaza. Então qual é o sentido? Você pode pregar assim, o salmista está se referindo como um odre inútil, ele está sentindo aqui um momento de... ele está se sentindo um servo inútil, a perseguição está sendo tão grande que ele está como aquele odre seco na fumaça, que não serve para nada, porque está cheio de furos, tá bom? Olha que algo aqui interessante, esse primeiro título da lição de hoje. Então isso aqui é a ideia do que o salmista ele quis transmitir aqui para nós no Salmo 119, no verso 83. Vamos para a segunda lição, que é tremenda, né? Segunda lição aí, ó, de número 5. Maria desposada com José. Olha que interessante. Pregue aí a sua Bíblia, por favor. Abramos ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o autor Mateus. Mateus, capítulo de número 1, o versículo de número 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha que coisa aqui tremenda. Fique aí com a sua Bíblia aberta, por favor. A palavra desposada, nós vamos trabalhar aqui dentro da curiosidade do nosso curso.
Nós sabemos que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você ler no versículo 14 do capítulo 1 de João, do evangelista João, ele vai dizer que o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo que se fez carne? Jesus. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18, Mateus vai dizer que o nascimento de Jesus ele não se deu em uma relação sexual, mas Jesus ele foi gerado no ventre de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, sem concepção sexual. A concepção aqui de Jesus foi pelo Espírito Santo. Então, a palavra desposada, quando Jesus ele nasce de Maria, Maria ainda era virgem, diz o texto, né? Ela estava desposada com José. O que significa, irmão, a palavra desposada? A palavra desposada no grego significa minestel. Minestel. O que é minestel? A palavra minestel significa promessa, tá? Comprometimento. Então, por que recorrer ao grego? Porque o grego o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Nós falamos isso nas primeiras aulas aqui do nosso curso e trato muito isso no curso de hermenêutica bíblicas. Quem foi meus alunos dos outros cursos anteriores, eles sabem disso. Então nós recorremos aqui primeiro à palavra grega, que significa no grego mineusto, promessa, compromisso, comprometimento, né? Compromisso na realidade significa a palavra aqui desposada. Olha que interessante. No caso, então, o que significa, irmão, Maria estando desposada com José? Significa que Maria estava noiva de José. Antes de Jesus nascer, Maria já havia tendo um comprometimento com José, né, um compromisso, e aí Jesus nasce nesse período em que Maria ainda está noiva do seu noivo José. Olha que interessante. Mas por que é importante saber isso aí? Nós vamos falar aqui um pouco agora da cultura judaica, né? Na apostila diz assim, ó: na linguagem do Antigo Testamento, o termo significa noivos, conforme vemos em Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, capítulo 22, 23 ao 24. Naqueles tempos em Israel, o noivado era ato seríssimo. Olha que interessante, está aqui na apostila, hein? Está na apostila. Então isso aqui é interessante, irmãos. Na cultura de Israel, na cultura dos judeus, o noivado é ato seríssimo, ou como é, né? Como deve ser, de fato é para nós também. Mas eles levam tão a sério o noivado, nós vamos falar disso agora, ó. Naqueles tempos em Israel, o noivado era ato seríssimo, de fato é. Os noivos tinham responsabilidade como se fossem casados. Em suma, em Israel o noivado era o primeiro ato do casamento. Nessa ocasião, o noivo entregava à noiva um contrato de casamento, uma moeda inscrita, consagrada a mim. Olha que interessante o noivado de Israel, como que funciona até hoje, né? Eles levam tão a sério o noivado, muito mais do que nós aqui brasileiros, né? Vamos ser sinceros, muito mais. O que acontece? Nós vamos ler agora em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 20, o versículo de número 7. Deuteronômio, tá? Capítulo 20, versículo 7. Vamos ver lá o que nos traz aqui o autor, Moisés. Que diz assim, Deuteronômio 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Quando te chegares a alguma cidade, Deuteronômio 27, tá, irmãos? Qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda a não recebeu? Vá, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Que algo aqui fantástico, interessante. Aqui no Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, Moisés está tratando sobre guerra, sobre as leis de guerra, relacionado à guerra. Quando Israel entrava em guerra,
Se um homem tivesse noivo com uma mulher, a mulher noiva com um homem, esse homem não poderia ir para a guerra. Olha como que o noivado em Israel é coisa que eles levam a sério e importante para um judeu. Então só o fato do homem estar noivo, esse homem não poderia ir para a guerra. Por quê, irmão? Porque o noivado para Israel é como se já tivesse casados. O que faltava? Lógico, a concepção, né, do casamento, o ato, né, sexualmente. Só faltava isso para se declarar casados. Mas o noivado já era como se tivessem ali uns 50% já, eles levavam como se já tivessem casados, tá bom? Então, o fato de ser noivo, se um homem fosse noivo de uma mulher, ele não poderia ir para a guerra porque estava noivo. Deveria ficar no seu país para se casar com a sua noiva. Porventura poderia ele morrer na guerra, né? Olha como que era importante. Agora vamos ler Deuteronômio, o capítulo 22, versículo 23, que diz assim: E quando houver moça virgem, desposada, quer dizer noiva, com algum homem, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedras, até que morram, a moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto a humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Meu querido e minha querida, que algo aqui é interessante e forte, né? Nós vemos aqui também agora no capítulo 22, no versículo 23 ao 24, que o noivado é tão sério aqui pela lei. Isso aqui é a lei que Deus deu para Moisés, que se uma moça tivesse noiva de um rapaz lá em Israel e algum homem ou tentasse a violentar sexualmente e ela não gritasse socorro, essa moça deveria ser apedrejada pela lei que Deus deu a Moisés, porque ela não gritou socorro, ela aceitou, né? E seria um adultério, mas se ela gritasse, ela não morreria, né? Obviamente. Então o que acontece? Até hoje em Israel, se uma pessoa está noivo em Israel e suponhamos que essa pessoa seja infiel com seu cônjuge, essa pessoa, até hoje em Israel, isso é considerado um adultério, tá? A partir do momento que a pessoa ela tem um compromisso de noivado, então a lei de Israel, ele já tem isso como um adultério se um noivo trair a sua noiva. E tem mais um, ele ainda vai pagar uma multa por ter traído a noiva e irá responder até judicialmente. Olha que coisa interessante que nós estamos aqui aprendendo, né? A palavra é desposada no grego minestel, e quer dizer compromisso, promessa. Já no hebraico a palavra significa ares. Aras. O que é aras? Que significa contrato de casamento. Olha que interessante essa palavra desposada no hebraico. Significa contrato de casamento. O que isso está dizendo? Vou te explicar o que acontecia em Israel. Nos tempos bíblicos, do Antigo Testamento principalmente, quando uma mulher ela ficava noiva de um homem, eles teriam que assinar um papel no noivado. E esse papel ele era assinado perante o juiz e se chama até hoje em Israel Ketuvá. O que é Ketuvá, irmão? É um contrato de casamento. O noivo assina esse contrato a partir do momento que ele pede a mão da moça em casamento, e ele ali em noivado. Então ele vai assinar esse papel, a Ketuvá, perante os pais da moça, e a moça também assina o documento. E nesse documento ali tem as cláusulas do que o noivo deve cumprir. Ele deve sustentar a casa, ele deve ser um bom esposo, ele deve amá-la. E se ele não cumprir a Ketuvá, aí a moça não é obrigada a se casar com ele. Mesma coisa a moça assina um papel, um contrato, escrevendo no noivado que ela vai ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa dona de casa e será submissa ao seu esposo. E se ela não cumprir isso também no casamento,
tendo as provas, fica livre-se para se apartar um dos outros, né? Que coisa fantástica e interessante. Então até hoje existe esse documento em Israel. Quando um judeu vai se casar, eles assinam a Ketuvá antes de casar. Isso que eu quero dizer no noivado. O noivado lá em Israel, ele dura aproximadamente 12 meses, um ano de noivado, tá? Então, os judeus, eles só podem ficar noivos durante um ano. É o máximo que eles têm para casar. E depois eles se casam depois de um ano, né? Então eles têm um ano ali para se casar, para se preparar, para correr atrás de casa, dos seus afazeres ali dentro do casamento. Então que coisa interessante. Até hoje em Israel existe essa fórmula do noivado. Então o noivo lá em Israel assina a Ketuvá durante um ano e esse papel que eles assinam, tanto o noivo como a noiva, é como se eles já se pertencessem um ao outro. Então nesse momento, se haver infidelidade de alguma parte, já é considerado um adultério perante Deus, o Eterno, e perante também a lei judicial de Israel, né? Que coisa interessante aí que você está aprendendo aqui no curso hoje aqui de curiosidades bíblicas e históricas. E no Antigo Testamento o noivo dava uma moeda para a noiva, quando eles ficavam noivos, né? E essa moeda estava inscrita nela, consagrada a mim. Então essa mulher, a noiva pegava a moeda do noivo e essa moeda estava escrito consagrada a mim, ou seja, você me pertence, eu sou agora o seu dono, o seu sacerdote, o seu esposo, o seu Isaac. Isso aqui é fantástico entender. Então quando você for pregar sobre casamento, você pode citar isso aqui que eu estou falando. Vai ser lindo, vai enriquecer muito a sua mensagem, uma explicação, uma palavra, um ensinamento aí na sua igreja, na sua célula, tá bom? Passamos aí para a próxima lição. Nós iremos tratar ainda dentro do contexto de casamento. Que coisa linda, né? Vamos tratar aqui número 6 aí da sua apostila, tá? Eu estou aqui com a minha apostila em mãos, que diz assim: qual era o costume do casamento oriental? Eu peço que os irmãos risquem aí vai estar um parente, Mateus 25, 113, foi erro de digitalização, tá? Peço desculpa, tá errado. Na verdade, nós vamos ler aqui em Juízes, capítulo 14, versículo 12, tá bom? Juízes, marquem na apostila, tá, irmãos? Eu peço desculpa, foi erro aí de digitalização. Juízes, capítulo 14, versículo 12, que trata o título Qual era o costume do casamento oriental? Oriental, né? Juízes, então, com a Bíblia aberta aí, por favor. Juízes, aqui. 14, 12, que diz assim, a palavra do Eterno: disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 moedas de vestes. 30 mudas de vestes, né? Moedas, não mudas, meu Deus. Então, meus irmãos queridos, com base aqui em Juízes 14, 12, nós vemos aqui que as bodas em Israel, elas duravam, biblicamente falando, 7 dias. Então isso mesmo, qual era o costume do casamento oriental? 7 dias de festas, que coisa linda, né? Aqui no Brasil é um dia só, né? Infelizmente, de casamento. Em Israel, eles têm um costume de durar a festa 7 dias de casamento. Alguns rabinos dizem que duram até mais de 7 dias, né? Vai muito aí da condição do noivo, mas biblicamente nós encontramos o casamento sendo festejado ali 7 dias. E nesses 7 dias, o noivo, ele não pode ainda ter a sua mulher, né? ter relação com ela, sexual. Só no último dia que o noivo, então, ele tem a sua amada ali e ele vai conhecer a sua mulher como a sua esposa. Então 7 dias ali é só festa, eles não podem ali se conhecer ali corporalmente, fisicamente falando, tá bom? Então só no 7º dia ali, depois que vai ter o ato ali,
que eles vão se conhecer ambas à parte. Isso aqui é interessante. Por que 7, irmão? Porque o número 7 é o número do eterno Deus. Todas as vezes que falar 7, tipologicamente, na numerologia e biblicamente, espiritualmente falando, o número 7 é o número de Deus, o número da perfeição, o número completo, o número da perfeição. O eterno Deus criou os céus, os dias e a terra em 6 dias, e no 7º a Bíblia diz que ele descansou, né? E eu vou substituir essa palavra descansou por concluiu, porque Deus ele não se cansa, ele é espírito. A palavra ali é concluiu. Então Deus ele criou, trabalhou e no 7º ele concluiu tudo aquilo que ele havia criado e feito. Que coisa linda! Então o casamento de Israel dura 7 dias, simbolizando o número de Deus. Olha que coisa interessante que você está pregando, está aprendendo, né? Se você ler lá em João capítulo 2, Jesus ele está em Caná da Galileia e o texto diz que acabou o vinho. Esse texto aqui é muito conhecido. E Jesus vai realizar o primeiro milagre de Jesus, ele é realizado em uma festa de casamento. Está Jesus, seus discípulos e a sua mãe Maria, que provavelmente ali eles eram parentes do noivo. Alguns rabinos dizem que Maria era prima do noivo ali daquela festa de casamento, né? Mas o fato é que Jesus está lá e o texto diz que acabou-se o vinho, está lá em João capítulo 2. E Jesus, então, a mãe de Jesus vai até o Jesus e diz: meu filho, o vinho acabou. E acabar o vinho naquele tempo era desagradável, né, dentro do casamento. Era uma falta de respeito aos convidados, aos pais da noiva, né? E assim também com o noivo com a própria noiva. Então o que Jesus faz? Jesus transforma a água em vinho. Ali provavelmente seria talvez já o 7º dia ou 6º dia de casamento, porque durava muitos dias. E era natural também que se o noivo não tivesse muito recurso, o vinho acabasse. Eram 7 dias de festas, né? E Jesus transforma a água em vinho, né? Mostrando ali que a importância dele estar no casamento, a importância dele ser convidado para o casamento, que dá para você pregar. Segunda lição que nós aprendemos dentro do texto aqui, desses 7 dias de festa do casamento de João capítulo 2, que Jesus pediu que enchesse as talhas de águas, né? Ou seja, aquilo que eu posso fazer, Jesus não fará por mim. Eu preciso encher. Encher as talhas é comigo. Transformar a água em vinho é com o Mestre Jesus, né? Segundo a história, foram 700 a 800 litros de água que Jesus transformou em vinho. Terceira lição, o texto diz que Jesus transforma a água em vinho e o mestre Sala, que era o que cuidava da festa, experimentou e disse: olha, é de costume dar o vinho bom no começo, mas essa festa está diferente, o melhor vinho está aqui no final. Então provavelmente ali era o 7º dia da festa de casamento, né? E o que nós podemos extrair de tudo isso? Que o melhor vinho não está no começo, o melhor não está no meio, o melhor está no fim. E Jesus sempre tem o melhor para nós no final. Aprende isso. As coisas não estão boas agora, mas ficarão boas, né? Tá difícil, mas vai dar tudo certo. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então eu profetizo na tua vida aí que Jesus ainda trará o melhor vinho no seu casamento. Você experimentará o melhor de Jesus ainda na sua vida, na minha vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida profissional, conjugal, espiritual, né? Jesus tem o melhor para nós aí, né? Louvado seja Jesus Cristo nesta tarde aí. Então nós aprendemos aqui que duravam aqui 7 dias de festas, de comemorações, e que algo lindo. E a quarta lição aqui dentro do texto é que Maria pediu para que Jesus, né, fazesse ou desse um jeito para que o noivo não sofresse ali, não passasse vergonha, constrangimento em acabar o vinho. Segundo a história também, o noivo tinha que pagar uma multa se acabasse o vinho na festa. Era a mesma coisa que hoje, acabar a Coca-Cola, o refrigerante, o casamento vai ficar chato, né? Sem graça, estranho isso aí. Então Jesus ali, ele
ele evita que o noivo passe a vergonha, ele evita que o noivo pague a multa, e ele mostra que quem faz o milagre não é Maria, é Jesus Cristo, né? Maria pediu para que Jesus fazesse, então não é Maria que faz, é Jesus que opera os milagres, né? Não é Maria que pode fazer alguma coisa, é o seu Filho Jesus Cristo, né? Filho aqui na terra, mas Deus no céu, que tem todo o poder de operar milagres. Meu querido, ficamos por aqui em mais uma aula nossa. Quero louvar a Deus pela sua vida, te agradecer aí por mais uma aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, amém? Vamos orar a Deus, eterno Deus e maravilhoso Pai, pedimos aqui a tua bênção, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, em nome de Jesus, amém. Te aguardo aí na próxima aula, vai ser imperdível a quarta aula, tá bom? Em breve aí nós estaremos caminhando aí já para os finais aí, e vai dar tudo certo, continue comigo aí, nós vamos crescer junto na graça e no conhecimento. Que Yeshua HaMashiach te abençoe, Jesus Cristo, o Messias de Deus, possa estar sempre conosco. Shalom a todos.